Certas situações nos levam a sentir o quão impotente nós somos, o quão frágeis nós somos. Situações que passamos nesses dias em que toda a humanidade se mostra fraca, incapaz, impotente diante de um vírus. Situação que o mundo já passou antes com outros vírus, com outras enfermidades, com outras pandemias. Mas a que estamos vivendo hoje deve nos levar a meditar que nossa vida é muito passageira. Nossa vida é frágil, é como um vapor, é como uma fumaça que aparece, mas logo se desvanece. A reconhecer também que, apesar de tudo isto, há um Deus soberano, há um Deus que sabe de todas as coisas, há um Deus que nos conhece as nossas fraquezas, há um Deus que nos atende às nossas fraquezas. A nossa fé, a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa certeza estão depositadas neste Senhor, no Deus Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que sofreu aflições maiores, situações piores, bem piores que as nossas, e no entanto nos garantiu que no mundo teríamos aflições, sim, mas Ele mesmo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci, vós também vencereis. Esta é a certeza, esta é a garantia, esta é a promessa que nós temos de saber que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e certamente nos guardará para a eternidade. Nossa oração é para que hoje Ele nos guarde em meio a essas provações, em meio às tentações, em meio às fraquezas, em meio à nossa efemeridade, em meio à nossa pequenez diante de um vírus, de um bichinho que nem se enxerga e, no entanto, destrói vidas. A nossa oração é para que a sua igreja, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja livre deste mal. Possamos passar por estas situações na garantia de que Ele está nos amparando, nos protegendo. Que qualquer que seja a sua resposta, que venha realmente agradar o nosso coração e nos fazer sentir a alegria de que Ele está assim preocupado conosco, que Ele está cuidando de nós. Por isso nós oramos pelos enfermos, nós oramos por aqueles que estão medrosos, por aqueles que estão impacientes, por aqueles que estão decepcionados, desgostosos, alienados, e até, em certo ponto, perdidos diante de uma situação tão complicada. Nós oramos para que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, para que o Senhor esteja nos livrando de todo o mal e nos permita permanecer, prevalecer, perseverar nesta fé, nesta esperança, nesta certeza da sua presença em nossa vida. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais
eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, ele deixou esta mensagem: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar, acima, ou não vos deixará tentar, acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Esta é a garantia, é a certeza que nós temos, é a confiança que nós temos. Situações desta vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Em instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Em instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Que Deus nos abençoe a todos. Bom dia, queridos irmãos. Que privilégio, né? Mais um dia de nós estarmos meditando aí, aprendendo nessa escola bíblica um pouquinho diferente,
mas com o mesmo Deus, com o Espírito Santo nos orientando, nos ajudando e nos discernindo. Nesta manhã nós queremos convidá-los para que abram suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, do 1 ao 11. A Bíblia diz: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributos ao rei de Israel, 100.000 cordeiros, 100.000 cardeiros, com sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, eu serei como tu. O meu povo será como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: Ah, Senhor! Chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o teu nome nesta manhã, queremos te agradecer por esse tempo tão gostoso, tão agradável, tão propício para o aprendizado, e nos ajude, Senhor, a aprendermos com esses fatos do passado, como o Senhor agiu naqueles dias e como o Senhor quer que nós procedamos, nós obedeçamos e como o Senhor age nos nossos dias também. Novo Testamento, nova aliança, mas também uma nova perspectiva. Dirija-nos em tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar nesta manhã sobre obediência, a chave da vitória. Nós já vimos muitas vezes, nós lembramos aí de textos que são icônicos, né, falando que obedecer é melhor do que sacrificar, isso e aquilo. E nessa passagem aqui, nós vemos 2 reis, né? O rei do norte, o rei do sul, isso é o rei de Israel e rei de Judá. E vemos aqui também um rei edomita. E eles se juntaram porque eles tinham um inimigo comum, os moabitas, né? Parece que, como que Israel, Judá se junta com Edom para combater Moabe, né? Mas foi um fato que aconteceu e nós podemos tirar lições aqui. E, queridos irmãos, quando nós chegamos aqui no versículo 9, a Bíblia diz que partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Pensem bem, queridos irmãos, naqueles desertos,
naquelas situações de bastante calor durante o dia, frio à noite. Eles estavam ali no 7º dia, já com escassez de água, não havia água, e a água é fundamental, a água é vida. E nós vimos que nem para o exército, nem para os animais que eles levavam, e alguns seriam até imolados ali para que eles pudessem se alimentar. Mas água é fundamental. Agora vejam, queridos irmãos, vejam a reação dos dois reis, o rei de Israel e o rei de Judá. Versículo 10 diz assim: E disse o rei de Israel: Ah, Senhor, chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? Nós olhamos que no versículo 1 desse capítulo fala que Jorão, ele continuou pecando, né? O reino do norte, o rei de Israel, e realmente era um reino extremamente rebelde contra o Senhor. E Jorão, ele tirou algumas coisas que o pai dele tinha feito, mas transgrediu em outras que deu quase na mesma. E a Bíblia diz que ele, no momento de dificuldade, faltou água, o exército certamente iria perecer ali. E ele fala: olha, o Senhor nos trouxe aqui para matar os 3 reis, os 3 exércitos. E um homem que conhecia o poder de Deus, mas estava totalmente divorciado da obediência à palavra de Deus. Mas nós temos um rei de Judá, aquele que era mais apegado ao Senhor, e ele tem realmente uma proposta que leva aqueles outros 2 reis à obediência. Versículo 10 diz assim: Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Queridos irmãos, vejam a reação do rei de Israel, Jorão, e vejam a reação do rei de Judá, Josafá, que teve várias experiências com Deus, no momento de aperto, de angústia, e ele sempre se voltou para o Senhor. Então, queridos, nós olhamos aqui como é que eles conseguiram equacionar esse problema. E Deus deu ali algumas coordenadas para que eles pudessem vencer aquela dificuldade. Obediência, a chave da vitória. Jorão, o rei de Israel, era um homem ímpio, né? Quase se viu em dificuldade, ficou em desespero e falou várias vezes que, olha, o Senhor tinha entregado aqueles 3 reis e os exércitos nas mãos dos moabitas, né? A gente vai morrer, não tem mais jeito, né? Agora, por outro lado, estava ali Josafá. Josafá, um homem temente a Deus, falhou também em algumas oportunidades, mas ao invés de entrar em pânico, a primeira providência que ele toma é o quê? Vamos consultar ao Senhor. O momento era desesperador, era um momento de vida ou morte. Mas ao invés de ele também se rebelar contra o Senhor, olha, o Senhor nos trouxe aqui para morrer, ele fala o quê? Vamos consultar o Senhor. O que a palavra nos diz, né? Quando ele se viu em meio a dificuldades, aquele problema que parecia insolúvel, ele pergunta: mas será que não tem ninguém, não tem nenhum profeta que nós possamos consultar? Porque naqueles dias eles não tinham ainda a revelação das Escrituras e Deus levantava homens, profetas, e ali estava Eliseu, que era o que? O servo de Elias, que jogava água nas mãos de Elias. Ali era uma função extremamente secundária, mas nós olhamos que ali Eliseu exerce um papel fundamental. Agora, o que nós podemos tirar só a priori dessa lição? Nunca ninguém se arrependeu de confiar no Senhor. O grande problema é nós colocarmos nossa confiança inteiramente no homem, sem consultar ao Senhor. Por quê? Deus usa os homens. Mas primeiro é função precípua de cada um de nós consultarmos ao Senhor. É extremamente importante nós buscarmos ao Senhor.
principalmente nos momentos de angústia, de aflição, quando muitas vezes nós nem sabemos o que nós devemos fazer. Um outro aspecto importante também, nesse segundo ponto, nós devemos obedecer à orientação de Deus. Não é obedecer quando convém, é obedecer em todas as situações. E nós vemos que através do profeta Eliseu, o Senhor envia uma promessa ali para os 3 exércitos, né? Os 3 exércitos recebem uma orientação. E uma orientação que era extremamente importante, o quê? Para a sobrevida daqueles 3 e para uma possível vitória. Quando nós olhamos na palavra de Deus que Deus sempre, antes de fazer o milagre, Ele orienta os servos o que eles devem fazer. O princípio da obediência vem antes da bênção. E quando Deus fala que nós devemos confiar nele, nós devemos obedecer a ele, é isso que nós devemos fazer. Os 3 exércitos foram salvos através da obediência daquilo que Deus revelou para o profeta Eliseu, né? Eles seriam miraculosamente dessedentados ali, mas eles deveriam fazer o quê? Cavar poços. Não tinha água. Deus iria mandar a água, mas pela fé eles deveriam cavar os poços. A obediência é extremamente importante, queridos irmãos. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu gostaria de partilhar com a igreja nesse sentido. Quando Jesus falou que naquele casamento, né, o primeiro milagre que ele fez ali em Caná da Galileia, a água foi transformada em vinho, mas o que ele pediu para trazer? As talhas. Os servos tiveram que fazer o quê? Obedecer. Os pães e os peixes foram multiplicados depois que a multidão se assentou. Jesus falou, assentai-vos aí, né, em grupos. É extremamente importante. O azeite da viúva, né, só foi multiplicado depois que ela trouxe ali, até pediu para os vizinhos o quê? Os vasilhames, né, as panelas, né, para que ela pudesse colocar. A pesca maravilhosa só aconteceu depois que os discípulos levaram os barcos onde? Para o mar. E Jesus falou, lança a rede para o lado direito. Olha, Senhor, nós já pescamos aí a noite inteira. Mas pela fé, a hora que eles lançaram, eles quase nem podiam puxar a rede. Por quê? Porque estava cheia. Foi um princípio de obediência. Olha, mas nós já jogamos a rede, já fizemos um arrastão geral aqui, não pegamos nada. Mas, sob a fé, a ordem de Jesus, eles lançam ali e quase não podem trazer a rede para o barco de tão cheia que ela estava, né? O cego de nascença só passou a ver depois que ele obedeceu a recomendação de Jesus. Vai lá e se lave no tanque de Siloé, que significa um enviado, né? E ele foi lá, se lavou e ele começou a ver. Obediência, queridos irmãos, é fundamental. Obediência é o terreno fértil no qual nós podemos ouvir a voz de Deus e, se o Senhor quiser, Ele faz milagres. Mas obedecer, independente de acontecer um milagre, um fato extraordinário ou não, é fundamental na vida de cada um de nós. E, queridos irmãos, nós precisamos contemplar a manifestação de Deus através da obediência. Depois que aqueles 3 reis e seus exércitos buscaram a direção de Deus e obedeceram a orientação do Senhor, eles puderam contemplar o quê? A abundância do Senhor. O Senhor supriu todas as suas necessidades. Ele manda a água ali. A água que veio de longe, veio uma enxurrada grande, né? E foi enchendo cada poço que eles haviam cavado ali. Mas os inimigos foram confundidos, né? Um reflexo do sol, e aquele exército inimigo dos moabitas, eles lutaram entre si, né? E foram derrotados também pela força dos 3 exércitos. E desse modo o Senhor não apenas salvou a vida daqueles homens, daqueles 3 reis, mas Ele concede uma vitória espiritual também, ressaltando o quê? Obediência é fundamental.
Queridos, nós estamos numa guerra. Nós temos falado que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E olha, o inimigo ele fica furioso quando nós obedecemos. Eu falei no início, citando aquela frase célebre de Samuel falando para Saul que obedecer é melhor do que sacrificar, porque Saul ele pensou bem e falou, olha, eu vou aí poupar esse gado, eu vou oferecer para o Senhor, tem lá uns bois, um gado bem nutrido, e acho que Deus vai se agradar. Ele pensou, seu cérebro pensou assim, mas o Senhor ele tem deixado bem claro ao longo dos tempos, Velho Testamento, Novo Testamento, que obediência é fundamental. Obediência é chave da vitória. E, queridos, nós podemos ser vitoriosos quando nós obedecemos ao Senhor. E em meio a esse momento que nós estamos vivendo, é bom nós obedecermos à palavra do Senhor. É bom nós dependermos do Senhor. É bom nós estarmos engajados o quê? Em obedecer. E obedecer essa palavra bendita, essa palavra que veio para nós como refrigério, como água também, nesse momento difícil, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento extremamente delicado, mas um momento que demanda o quê? Fé no Senhor. Para nós obedecermos à palavra de Deus, em meio a todos esses problemas que nós estamos vivendo, tem um elemento que é chave, é fé. E a Bíblia diz que a fé nos leva ao quê? A obediência, a nós dependermos de Deus, porque a Bíblia diz que quando nós dependemos dele, quando nós obedecemos ele, ele vai nos dar o socorro adequado. Nós precisamos continuar obedecendo ao Senhor. E o grande desafio para nós é aprendermos com os erros dos servos do passado, erros de Saul. Por exemplo, como nós já falamos aqui, às vezes nós queremos fazer as coisas, olha, é tudo cerebral e nada espiritual. A palavra do Senhor fala que no momento de angústia, dificuldade, de problemas, a grande chave da vitória é nós estarmos atrelados à vontade de Deus, juntos com a vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor e principalmente observando o que a palavra de Deus nos chama para fazer nesses dias. A Bíblia diz que nesse momento, nesses dias de aflição, nós somos chamados para brilhar, porque o mundo está em trevas. E a Bíblia diz que Deus nos colocou como luzeiros. Nós estamos vendo o que também? O mundo está podre, se deteriorando. A Bíblia diz que nós somos sal para conservar até quando Deus quiser. Nós somos sal, nós somos luz. Nós temos que fazer a grande diferença. E as armas que nós lutamos não são armas carnais, são armas espirituais. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Como é que nós estamos usando a maior arma que nós temos? Se a obediência é a chave da vitória, muitas vezes eu tenho que orar, Senhor, me ajuda a obedecer, porque eu não sou diferente dos irmãos. Eu também tenho minhas reações carnais, minha vontade carnal também, mas nós nos lembramos, graças ao Espírito Santo que nos ilumina, olha, eu tenho errado aqui, eu preciso corrigir a minha postura ali e depender do Senhor, porque eu preciso obedecer ao Senhor. É extremamente importante que obedeçamos ao Senhor. E nós olhamos nessa questão, os 3 reis saíram realmente para a batalha. E o primeiro deles, citado aqui em 2 Reis 3:1, era Jorão. E Jorão, ele já tinha uma tradição. O seu pai foi extremamente desobediente à palavra do Senhor. E quando chegou um momento de aflição, ele falou, agora não tem saída, a gente vai morrer. E já Josafá teve uma postura completamente diferente. Vamos consultar o Senhor, não tem um homem de Deus aí? Naqueles dias, como eu já falei, não tinha a revelação. Mas hoje, queridos irmãos,
nós temos aqui, olha, a revelação. Nesse momento de angústia, de dificuldades, de tristezas, né? Nós temos o quê? Que recorrer à palavra do Senhor. Não precisa mais de profeta, já temos aqui toda a profecia, toda a revelação, todas as recomendações que nós temos. Então, oração é fundamental. Nós orarmos pelos nossos governantes, nós orarmos pelos médicos que estão aí batalhando, nós orarmos até por essa questão da corrupção que tem engraçado até mesmo no sistema de saúde. Mas a Bíblia diz que nós podemos orar e Deus pode expurgar os maus elementos que tem, né, nesse meio aí. E olha, a gente está vendo escândalos têm sido colocados à tona aí e certamente vão demandar o quê? Correções nesse sistema. Mas nós sabemos que tudo isso vem das mãos do Senhor. Obedecer é fundamental, queridos. E nesse momento de angústia, nesse momento agudo, é mais do que nunca obedecer. E nós vimos que esses 3 reis aí, só um tinha a confiança no Senhor. E quando Josafá se manifesta e manda lá chamar um homem de Deus e aparece Eliseu ali. E Eliseu, ele é incumbido pelo Senhor de mandar solução para aqueles outros 2 reis, né? E os 3 em comum acordo, então, falam para os soldados: comecem a cavar poços. E pela fé eles começam, porque não havia indício de chuva, nem de água chegando, nem de rio ali. E de repente o que? Vem a enxurrada que o Senhor manda. E a água chega em abundância ali, e eles são vitoriosos, e eles vencem o inimigo, e Deus de uma maneira sobrenatural, através de um reflexo do sol também, atrapalha o inimigo, e os 3 exércitos são vitoriosos ali contra os moabitas. Queridos irmãos, há um inimigo hoje também, um inimigo que não é carne nem sangue, um inimigo que ele está aí junto com hostes espirituais e que precisa ser vencido na força do poder do Senhor. Que o Senhor nos capacite como igreja a vencer através da fé, da confiança, da obediência, da oração, de todos esses recursos que Ele tem dado para nós. Porque obediência é a chave da vitória. O Senhor Jesus Cristo, quando foi à cruz do Calvário, e ele tinha lá, como ele falou, um batismo, e ele falou: como me angustio, eu não vejo a hora de passar por isso. E Jesus sabia que na verdade era morte de cruz, mas a Bíblia diz que depois que ele passou toda essa situação, a alegria que ele tinha de ver o quê? Aqueles que ele comprou com seu próprio sangue, servindo a ele, e alguns até morrendo como mártires mesmo, e ele vendo a sua igreja ali, depois de Atos capítulo 2, enfrentando espadas, arenas, boca de leões e tudo mais, através do que? Da obediência, a fé. A igreja derrotou o Império Romano, a igreja tem derrotado todos os adversários através da obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E nós aprendemos com Josafá, que tinha 2 reis pensando diferente dele, mas ele falou: não, eu vou continuar temendo ao Senhor. Tem profeta aí? Tem, Eliseu. Então, Eliseu, o que o Senhor nos fala? Vamos cavar poços, mas não tem água. Esses poços não dão água, mas o Senhor vai mandar água. E o Senhor mandou, e eles foram vitoriosos. Queridos, que nós aprendamos a obedecer ao Senhor através da sua palavra e possamos realmente ver a vitória que o Senhor nos dá. É bom nós termos pensamentos e plano A, plano B, plano C, mas bom mesmo é obedecer ao Senhor e saber que o Senhor tem um plano que nos dá a vitória sobre todos os nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esse dia maravilhoso, queremos te agradecer por esta manhã, na qual podemos meditar nesse aspecto tão importante da vida cristã, que é a obediência, que às vezes é tão difícil obedecer, parece que é fora da lógica, é fora de propósito, isso já caiu de moda, mas nós sabemos que a obediência é a chave da vitória.
e a igreja tem obedecido a palavra do Senhor, e ao longo dos séculos a igreja tem sido vitoriosa. Capacita-nos, Senhor, a sermos fiéis, a permanecermos na Tua palavra e obedecermos aquilo que o Senhor tem prescrito na mesma. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu